Esse aqui é o vídeo definitivo para você que está pensando se vale a pena ainda ser programador em 2026 ou 2027, qualquer ano que seja, isso aqui não importa, porque esse vídeo é para você que está pensando em entrar na área de trabalho, mas está com aquele receio, tem aquela dúvida, ou você também que manda mensagem para mim direto e fica com aquela questão, né? Será que vale a pena? Será que não vale? Como está o mercado hoje em dia? Então assiste esse vídeo que eu vou te passar a real para você decidir uma vez por todas. Mas antes de qualquer coisa, eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho na gringa, crio conteúdo aqui pro YouTube e também lá no Instagram, então já me segue, aproveita e curte os vídeos lá que eu posto, curte o vídeo que eu posto aqui e bora pro vídeo, né? Vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a decidir de uma vez por todas se vale a pena ou não ser garoto de programa, entendeu? Ser programador, ser um desenvolvedor de software, ser o que você quer chamar, mano, a profissão é sua, entendeu? Mas, cara, a primeira coisa que você tem que entender é que muitas pessoas mandam mensagem pra mim, muitas pessoas mesmo, mas sempre com a mesma questão. Será que vale a pena entrar no mercado de trabalho? Será que vale a pena ser programador? Será que vale a pena todo esse esforço, todo esse trabalho, todo esse estudo? Cara, e aí eu vou te responder. Todo mundo vai ter que se esforçar para alguma coisa, entendeu? Isso aqui é o padrão. Primeira coisa que você tem que entender. Se você tá cansado de pensar, cansado de estudar, cansado de estar cansado, meu irmão, você não tem nem que tentar. Você não tem nem que pensar em querer virar programador, porque uma coisa que você mais vai ter que fazer como programador, como garoto de programa, como desenvolvedor, é estudar, é pensar e vai ficar cansado. O que mais você vai estar é cansado. Você vai estar cansado de trabalhar, você vai estar cansado de estudar, vai estar cansado de conversar, você vai estar cansado de fazer tudo. Por quê? Não é uma área que você vai estudar uma coisa e vai acabar. Não é isso, entendeu? Para você ser programador, eu não tô falando que qualquer outra área é assim, mas vamos pegar uma relação aqui, entendeu? Porque eu tenho muito isso aqui na minha família, eu consigo me basear bem. Um advogado e um garoto de programa. Cara, mano, não consigo tirar garoto de programa da cabeça, mano. Não sei porque eu tô falando isso. Mas vamos colocar aqui um desenvolvedor e um advogado. Um advogado, ele vai fazer ali seus 4, 5 anos de faculdade, vai ter que estudar ali aquele livro gigante dos caras, que é a bíblia deles, entendeu? Ele vai ler todos os negócios dos direitos e tudo mais, e acabou. É isso, ele vai trabalhar em cima de casos, vai ter casos que nunca vai ter acontecido antes, mas ele vai ter uma base sólida ali para se basear, vai ter um conceito ali, mas o programador, você que é um desenvolvedor de software, não é a mesma coisa. Você tem a base, sim, você tem a lógica de programação que você vai ter que estudar, você tem o algoritmo ali que você vai estudar, você vai ter a linguagem de programação que você vai escolher, o framework, a tecnologia, tudo isso, beleza, tem a base para tudo isso, mas você vai ter que estudar sempre, você sempre vai estar estudando. Então, se você está pensando se vale a pena, já entra com essa mentalidade. Se você tá cansado de estudar, você não quer estudar, você não é área para você, porque você vai ter que estudar. Quando você não estudar, você vai sentir que você está ficando desfalcado, você vai sentir que você está ficando para trás. E aí nesse momento você vai ter que correr atrás. Só que do que você vai correr atrás? Porque você não sabe. Correr atrás do que você está trabalhando? Talvez sim, mas talvez não. Às vezes vai ter que correr atrás de outras coisas, estudar coisas que não tá relacionado ao seu serviço, mas para você se manter ativo e conectado com o mercado de trabalho, se manter conectado com a tecnologia. Porque trabalhar com tecnologia é isso. Você vai sempre estar estudando algo a mais, vai sempre estar chegando coisa nova, vai sempre estar chegando conteúdo novo, e sempre foi assim, desde os primórdios. Ali em 2020, quando teve a pandemia, geral falava sobre as linguagens, sobre os frameworks. Esse era o boom, né? Framework, não tinha IA naquela época. Ali era o framework, você saber Next, você saber um Fast API, saber todas essas tecnologias que eram um pouco mais avançadas do que a base, aquilo ali era o destaque. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai ter que saber tudo isso, só que você vai ter que saber alguma coisa a mais. Você vai ter que saber sobre machine learning, vai ter que saber sobre IA, sobre como estruturar um agente de IA, sobre várias coisas. E isso daí vai sendo atualizado. Hoje em dia você vai ter que estudar isso, só que daqui a pouco você vai ter que estudar mais coisas, entendeu? Coisas mais complexas. E isso é ser programador. Você sempre vai estar cansado de pensar, sempre vai estar cansado de estudar e sempre vai estar cansado de estar cansado, cara. Não adianta. Então eu já quero travar você aqui para você pensar e repensar sobre essa questão, porque muitas pessoas entram na área pensando que beleza, paga muito. E cara, realmente paga muito, tá? Um salário de um desenvolvedor júnior, vamos colocar aqui, que a gente sempre faz essa média, né? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. O salário de um desenvolvedor júnior varia entre R$ 3.000 a 4.000, vamos colocar assim. E isso é um salário alto, mas ainda assim é um salário baixo para um programador, entendeu? Essa aqui é a questão. 3.000 a 4.000 não é quase nada para um programador. Se você é um programador júnior, você vai estar recebendo isso, ou pode até estar recebendo menos ou mais. Eu conheço pessoas que estão recebendo ali 6.000 como júnior, conheço pessoas que estão recebendo 2.000, 1.500 como júnior. Então isso varia muito de empresa. Mas essa aqui é a média. Então, assim, é uma
um cargo, né, uma profissão que paga muito você ser programador, você trabalhar na área de TI paga muito. Eu conheço pessoas que não são programadores, mas trabalham ali na parte de infra, trabalham na parte de DevOps, na parte de banco de dados, na parte de, cara, não sei, na parte de cibersegurança. Essas pessoas recebem muito bem. Mas eu tô falando de programação porque é a minha área, entendeu? Então, assim, se você tem uma pessoa cansada, você não tem vontade, não adianta, cara. Você vai ficar pra trás em algum momento e você vai ficar frustrado porque você não tá sendo contratado, as pessoas não estão te reconhecendo, você não tá conseguindo vaga de emprego porque você traz o mesmo, você traz o básico, você traz o padrão, que é o que todo mundo tem, sabe? Você vai chegar ali no seu currículo é o quê? Você tem HTML, CSS, JavaScript e tem um pouquinho de Next.js ou um pouquinho de Nest, entendeu? Que é o framework ali de JavaScript. Você não tem alguma coisa diferente. Você não tem um AWS ali na sua carreira, você não estudou um pouco de infraestrutura, você não estudou um pouco de banco de dados, você não estudou, cara, você não estudou nada, você estudou o básico, entendeu? Então, assim, você tem que sempre que se esforçar, porque é uma área que muitas pessoas venderam, principalmente os vendedores de curso, que é uma área fácil de entrar, e realmente é uma área fácil de entrar. Você consegue, com uma semana de estudo ali, fazer seu primeiro projetinho com HTML e CSS. Só que ser fácil de entrar não significa que é fácil de entrar no mercado de trabalho. São coisas completamente diferentes. Então, assim, primeira coisa que eu tenho que te falar é isso. Já vou tacar na sua cara. Segunda coisa é que você tem que ser sabido, mano. Você tem que ser uma pessoa que tá pouco à frente, entendeu? As pessoas falam que pra ser programador você não precisa ser inteligente, e eu sou totalmente contra, entendeu? Porque essas pessoas ficam rebaixando a gente, tá falando que a gente é burro. A gente não é burro, mano, a gente é inteligente pra caramba. Você tem que ser inteligente, entendeu? Você tem que ter um raciocínio lógico ali um pouco à frente, você tem que ter um conhecimento, tem que ter uma didática diferente, você tem que ter um pouco de responsabilidade profissional, porque, principalmente para quem trabalha de forma remota, cara, você que trabalha de forma remota, você tem que ser profissional, você tem que ser profissional em todos os aspectos, porque senão você vai perder hora de trabalho, você vai perder vontade, você vai perder tudo, mano, você vai perder até seu emprego. Então, assim, eu acho que para você ser programador, você tem que ser um pouco sabido aí, sim, você tem que ter um pouco de conhecimento do que você quer fazer. Por isso eu falei ali em cima, se você é uma pessoa cansada, você não quer fazer as coisas, não adianta. E mesmo que tenha IA hoje em dia, tá? Eu vou falar pra vocês, mesmo com IA hoje em dia, você tem que ter esse esforço. Você tem que ter esse esforço para correr atrás das coisas. E aí, junto com isso, eu digo para vocês, mano, vocês acham que só porque tem IA hoje em dia, que ela é o destaque, é as três estrelas aí, é a Argentina da programação a IA. Ela tá chegando agora, mano, já conquistou uma galera, conquistou uma geração. Mano, não significa que você vai ser um bom programador só porque você tem IA. Não adianta nada você tá com ela ali do seu lado, você tá fazendo tudo com ela e você não entender nada, entendeu? Você tem que usar ela como uma ferramenta. E eu não tô falando pra você descartar ela, tá? Porque tem uma galera que entende isso considerando que é pra descartar, entendeu? Tira a IA da frente, não é pra usar. Não, você tem que usar porque ela é uma das ferramentas mais poderosas que a gente, que a gente não, que nós como programadores temos hoje em dia. A IA é uma das tecnologias mais absurdas, mano. Não tem como falar que não. Se você tá lutando contra isso, você vai ser jogado pra trás. Mas a questão é, você tá lutando contra isso ou você tá a favor disso e você não tá sabendo usar? Porque tem casos e casos, entendeu? Você tá defendendo a IA e não saber usar ela é um problema, porque você vai ficar largado. E o que seria isso, mano? O que que você tá falando aí, Pedroca? O que você tá falando largando ela pra trás, mano? O que eu tô falando é o seguinte. Você tá usando ela, só que você não tá sabendo o que você tá fazendo. Você tá só jogando ali, fi, tá resolvendo o task, tá resolvendo o código, você não tá revisando o que ela tá fazendo, você não tá nem digitando o prompt direito. Você tá falando assim, ó, mano, resolve o problema aí pra mim. Você pega o erro ali que deu na sua tela, joga pra ela e fala, resolve. Mano, isso daí não é usar IA, você tá só desgastando o seu projeto, entendeu? Você tá colocando código ruim, tá colocando código podre, que a IA faz muito isso, e, mano, vai chegar uma hora que você vai se lascar. Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma entrevista ali, vai ter que fazer alguma coisa, e você não vai saber responder, porque você quer usar a IA para tudo, até para responder as coisas básicas da área da programação, você quer usar ela. Então, assim, mano, você vai ver, cara, você tá entrando no mercado de trabalho, você tá entrando no mercado de tecnologia na área de programação, você vai ver JavaScript, você vai ver C, você vai ver C Sharp, C++, vai ver Java, PHP, Python, Go, TypeScript, entre outras linguagens de programação. Cara, tem diversas. Você vai escolher uma dessas. Então, digamos que você vai escolher o Java.
Cara, você vai escolher o Java, você vai estudar toda a fundamentação da programação com Java. Então você vai aprender os fundamentos, vai aprender sobre lógica de programação, vai aprender sobre a sintaxe do Java, vai aprender sobre como conectar o seu back-end ali com o Java, com o banco de dados, vai entender como funciona o algoritmo, como funciona a estrutura de um projeto rodando, vai entender, cara, você vai entender como funciona a máquina, como funciona a parada. E aí você pode usar IA nisso aqui, tá? Quando você está estudando. Por quê? Você vai usar ela para entender como que funciona o JavaScript. O JavaScript não, o Java, caramba. Então você vai usar ali a IA, você vai usar ela a seu favor. E quando você estiver trabalhando, que nem eu tô trabalhando hoje, já trabalho como programador, eu uso ela 100% no meu trabalho, entendeu? Se eu não usar ela, eu vou perder. Como que eu posso dizer? Eu vou perder muito. Vou perder muito progresso, né? Eu vou deixar muita coisa para trás, vou ficar enrolando com um teste que é coisa fresca. Então eu uso ela assim, mas eu não uso ela de forma automática, entendeu? Eu uso ela de forma mais dinâmica, usando ela junto comigo, como uma ferramenta. Então, assim, mano, você que tá pensando em virar um programador, que você tá querendo decidir de uma vez por todas, cara, pensa nisso que eu falei. Se você fala, mano, não, eu sou um cara que, ó, mano, confia no pai que eu vou pra frente, entendeu? Então, mano, pega essa bomba, estuda isso aí e pode ter certeza que você vai mudar a sua vida, assim como eu mudei a minha vida, assim como uma galera tá mudando a vida, você vai mudar a sua vida, entendeu? E é o seguinte, mano, a gente perdeu a Copa. A gente perdeu a Copa, mano, mas você não pode perder essa oportunidade. Entra logo no mercado de trabalho, entra logo na carreira como programador e muda a sua vida, para que na próxima Copa você vai estar lá assistindo presencialmente, porque você vai estar com o pataco, entendeu? Aí você vai conseguir pagar. Então é isso, galera. Eu sou o Daí Pedroca, tamo de volta, é nóis, falou, tamo junto.